Olá, amiguinhos! E aí, preparados para darmos continuidade no nosso estudo de cinemática vetorial? Pois é, eu ia parar lá no MCU, mas atendendo a pedidos, eu vou falar um bocado também do MCUV, tá? Para vocês terem ideia de que não é nada monstruoso não, tá? Então vamos lá. Lembrando a vocês, né, que nessa semana nós temos live de trabalho e potência, quinta-feira, às 19 horas, tá ok? Então quem quiser um materialzinho gratuito, né, tem que participar da live e lá vai ser passadas as instruções a respeito de como adquirir o materialzinho gratuito, tá ok? Bom, então vamos lá. Nós já vimos que no MCU, ou seja, nós vamos ter, no MCU não, na cinemática vetorial, de uma forma geral, a velocidade instantânea, e é bom que você anote, que está no vídeo anterior, né, de cinemática vetorial parte 1, esse é o parte 2, cinemática vetorial parte 2. O vetor velocidade instantânea, ele é tangente, né? Então ele sempre vai ser tangente. Olha o sentido aqui da curva, ó. O sentido é esse, então ele aponta para cá. Agora, diferente do MCUV, se você observar aqui, ó, ele aumentou o módulo dele. Então é como se estivesse pisando no acelerador, né? Então aumentou o módulo. Nós vimos no MCU que o vetor aceleração centrípeta, que é esse aqui, ó, ele é responsável por mudar a direção. Ele não muda o módulo. Ele não aumenta nem o módulo de V e nem diminui. Ele só muda a direção, tá? Bom, então vamos estudar o que está acontecendo aqui que aumentou o módulo do vetor velocidade. Esse é o velocidade V1 no instante T1, V2 no instante T2. Então vamos passar isso todo para cá. Eu peguei o V2, coloquei aqui, peguei o V1, coloquei aqui. Delta V, que é V2 menos V1. Lembrando que isso aqui é o nosso vetor diferença, né? Então ele aponta para quem vem primeiro na conta, está lá na nossa aula de vetores do canal. Então é V2 menos V1, está aqui o delta V. E lembrando que na aula passada também, né, de cinemática vetorial parte 1, foi frisado que para onde aponta o ΔV vai apontar a aceleração total, né? Olha aqui, ó, esse ΔV aqui, ó, é paralelo a essa aceleração aqui, ó. Por isso que eu botei em vermelho os dois, ó. São paralelos, tá? Para onde aponta esse. Aí você de repente diz assim, professor, perdão, professor, não aponta para o centro? Não, não aponta para o centro, porque o módulo de V variou. Porém, né, você vai dizer assim, mas como é que eu sei que ele aponta para cá, não para cá? Olha só, essa direção aqui é a direção do centro, né, que está no desenho da aula passada, 45 graus, até deixei ela aqui. Então, esse ângulo aqui era 45, agora é maior que 45. Aqui é maior que 45. Então, ó, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo que fazia aqui era 45, né? Então, esse ângulo agora aqui, ó, ele tem que ser exato. Essa direção aqui, ela tem que estar numa direção maior que a de 45 graus. Essa direção aqui era uma direção de 45 graus. Agora, essa aqui não, é maior que 45 graus. Conforme está desenhado aqui, ó. Ela ultrapassa a direção dos 45. A direção dos 45 é essa, ultrapassa a direção dos 45. Agora, já está aqui até respondido, né? Porque o nosso vetor A, ele vai poder ser decomposto, né, numa componente centrípeta e numa
componente tangencial. Bingo! Então agora nós matamos. A aceleração centrípeta, que é a componente centrípeta, ela vai ser a responsável por mudar a direção. Então, essa componentezinha aqui, ó, que é a tangencial, reparou que ela está a favor da velocidade? Está a favor. Então, por isso, essa componente está aumentando o módulo do vetor velocidade. Então quer dizer que esse movimento é um movimento circular uniformemente variado, ele é acelerado porque o módulo de V aumenta, ou seja, a direção e o sentido da aceleração tangencial são os mesmos da direção e sentido da velocidade instantânea. Então, quando a aceleração tangencial aponta na mesma direção e sentido da velocidade, esse módulo de V vai aumentar. Legal, professor. Então agora eu estou entendendo. MCUV, então, dentro, né, da cinemática vetorial, estudado assim, exatamente. Repare esse triângulo retângulo aqui, ó, que é o A, aqui a aceleração centrípeta, aqui a tangencial. Então, ó, o quadrado da hipotenusa, que é o A, olha o A aqui, ó, quadrado da hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos. Quem são os catetos? AC e AT. Então esta fórmula é a fórmula responsável para a gente calcular o A. Perfeito, perfeito. Caramba, eu nunca tinha visto essa fórmula. É porque é muito difícil se abordar em cursinhos e escolas a cinemática vetorial e principalmente o MCUV dentro da cinemática vetorial. Bom, então no MCUV nós temos esta característica interessante e temos essas duas aqui. A de cima a gente já sabia que toda vez que tiver curva tem aceleração centrípeta, né? E a de baixo agora é a novidade, que toda vez que tiver aceleração tangencial vai mudar o módulo do vetor velocidade instantânea. Nós vimos aqui que o módulo do vetor velocidade instantânea está aumentando, porque a aceleração tangencial ela coincide em direção e sentido com a velocidade instantânea. Mas pode não coincidir, bom, ela vai ser tangencial, mas vai ser no sentido contrário, né? Vamos ver no próximo slide? Olha aqui, ó. Olha o caso em que eu tenho a velocidade instantânea para cá. Repara que o V1 é grandão e o V2 é pequenininho. Então, a velocidade está diminuindo. Então, ó, o V2 está aqui, pequenininho, o V1 grandão. O meu ΔV agora é um ângulo menor do que o ângulo de 45. Então, tá aqui, ó, se esse ângulo era de 45, ele agora tem que ser um ângulo menor que de 45. Então, legal. Então, eu já sei quando é que eu tenho um movimento acelerado, é quando a minha aceleração está para cá e a tangencial a favor. E o movimento retardado é quando a minha aceleração está para lá e a tangencial está contra. Reparou? E eu continuo afirmando, olha lá, o ΔV na mesma direção e sentido da aceleração. Para onde aponta o ΔV, aponta a aceleração total, que é a final, a resultante, né? Então eles são paralelos, ou seja, quer dizer, tem a mesma direção e sentido. Então agora eu sei que a aceleração tangencial contrária à velocidade instantânea, a velocidade diminui, o movimento é retardado, né? Então, ó, aceleração no sentido tangencial e a velocidade instantânea no outro sentido. Quando eles discordam em sentido, não em direção, em sentido, porque os dois são tangentes. A aceleração é tangencial e a velocidade instantânea é tangente. Então, nesse caso aqui, velocidade para um lado e aceleração para o outro.
esse cara está parando. É um movimento retardado. Ele está parando, tá? E a formulinha, né, do Teorema de Pitágoras continua valendo, né? Que está aqui o nosso triângulo, ó, tá? Hipotenusa, cateto, cateto, tá? Continua valendo, tá ok? Então, bem claro isso. Agora aqui eu fiz um resumão, para ver se você entendeu realmente cinemática vetorial. No MRU, tem aceleração centrípeta? Não, porque é R, retilíneo, não faz curva. A aceleração centrípeta só tem se tiver curva. Ah, então no MRV também é zero. Sim, também é zero, não tem curva. Ah, no MCU tem aceleração? Tem, porque tem curva. No MCUV tem, porque tem curva. Tá? Então a aceleração centrípeta no MRU não tem, no MRV não tem, no MCU tem, no MCUV também, porque tem curva. A aceleração tangencial no MRU tem? Não. Essa é aquela da formulinha V igual a V0 mais A vezes T. Tá legal? É melhor não confundir, deixa eu pegar uma canetinha. Porque, olha, a formulinha é a seguinte, ó. É V igual a V0 mais A vezes T. No MRU, este A aqui é o próprio AT. Coincidentemente, ó, olha aqui, ó, o que a gente tem aqui? AT e aqui AT. Só que aqui é A vezes T. Aqui esse T é subíndice, é só para dizer que é a própria aceleração tangencial. Ah, então quer dizer que no MRUV a aceleração total, né? A aceleração total é a própria tangencial. Por quê? Porque no MRUV não tem centrípeta, só tem tangencial. Então, a aceleração total vai ser a tangencial. Então, por isso que a gente não usava esse ATzinho aqui, ó, para não confundir, que senão vai ficar até esquisito, né? ATT, né? Então, a gente não usava isso, já usava só o A, porque o A é a própria aceleração tangencial, uma vez que nós não temos no MRUV nem no MRU a aceleração centrípeta. Tá? Então ficou claro isso? A questão de AT é a aceleração tangencial e A vezes T é outra coisa. Né? Que no MRUV esse A é o próprio AT, aceleração tangencial. Bom, pegando aqui o laser de novo. Então, no MCU tem centrípeta porque tem curva e no MCUV tem centrípeta porque tem curva. Tangencial não tem, porque velocidade em módulo é constante. Aqui a velocidade em módulo varia. Toda vez que a velocidade em módulo ela aumenta ou diminui, nós vamos ter AT. Vamos ter aceleração tangencial. Tá? Então, no MCU, a velocidade em módulo é constante. A velocidade em módulo é constante. Então, não tem aceleração tangencial. E no MCUV, tem aceleração tangencial. Por quê? Porque a velocidade ou ela aumenta ou ela diminui. Nesse caso aqui, ó, que a gente está desenhando aqui, a velocidade diminuiu. No slide passado, olha lá, a velocidade aumentou. Então, tem aceleração tangencial quando a velocidade aumenta ou diminui em módulo. Beleza? Então, no MCUV, eu tenho as duas. Que a velocidade vai aumentar ou diminuir em módulo, vai variar em módulo e vai variar em direção. Ah, legal. Então, olha só, no MRU não tem nenhuma das três. No MRUV só tem aceleração tangencial, por isso que a total é só tangencial. No MCU eu não tenho a tangencial, só tenho a centrípeta, por isso que a total é a centrípeta. E no MCUV eu tenho as duas. Lembrando que a formulinha aqui sempre vai ser válida, repare. Zero em tudo, 0 mais 0 dá 0. Aqui, 0 no AC, 0 no AC, então o A vai ser AT. Tá aqui, ó, o A vai ser AT.
No MCU, 0 no AT, 0 no AT, então o A vai ser AC. O A vai ser AC. E no MCUV, o A vai ser a raiz quadrada da soma do quadrado desses dois. Então, o A, olha aqui, não está o quadrado? Então, vai ser a raiz quadrada da soma do quadrado desses dois aqui. Tá? Vamos ver um exemplo? Quando o assunto é complexo, as questões são fáceis. Olha só, ele está dizendo que nós temos aqui um ventilador parando. E ele pede para a gente colocar tudo isso no ventilador. Não tem cálculo, olha que beleza. Ele só quer as setinhas. Bom, como a trajetória é no ponto P, tá? Ele pede isso no ponto P, ele dá o ponto P aqui. Então, a velocidade aponta para cá. Professor, mas como é que você sabe que o tamanho é esse? O tamanho aqui não importa, não. Importa a direção e o sentido. A velocidade aponta para cá porque ele está vindo para cá. Ó, está vindo para cá. Então, a velocidade instantânea é tangente à trajetória. Aponta para cá. Como ele está parando, a tangencial é contrária à velocidade. Como ele faz curva, tem aceleração centrípeta. Professor, e os tamanhos? Como eu disse, o tamanho não importa. O tamanho não importa. Importa dizer que tem tangencial, contrária à velocidade, porque está parando, tem centrípeta porque está fazendo curva, o ponto P, então a aceleração total é a soma dessas duas. Caramba, disse tudo já. Acabou, acertei a questão. E quanto mede o módulo de A? Já que eu tenho essa e essa é um MCUV retardado, porque ele está parando, é o que eu tinha falado no slide anterior aqui, ó. Eu tinha falado exatamente aqui. É a raiz quadrada da soma dos quadrados aqui, ó. Tá? Então, vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados. Acabou, faturou a questão. O assunto, como eu disse, quando ele é complexo e bem aprendido, a questão é simples demais. Tá? Vamos ver outro. Aqui tem uma mangueira. Tá? Então, o esguicho dela. Vou ver até aqui. Aí, mais uma vez, no ponto P, ele pede tudo isso. Aqui tem uma curiosidade. Que o ventilador, ele está ligado a um motor, né? Ele está ligado a um motor. Tá? Já a mangueira, depois que a água sai da mangueira, a água só vai estar sujeita, só um minutinho aqui, ela só vai estar sujeita a aquilo que nós chamamos de campo gravitacional. Tá? Por isso que essa trajetória vai ser uma parábola. Uma parábola. Tá? Isso também a gente viu lá no MRUV, na cinemática, lá no início, né, lá no canal. Então essa trajetória é uma parábola. Agora, olha que interessante. Vou pegar aqui a ponteira laser de novo. Ó. Nesse ponto P, a água ela sobe, passou pelo ponto de máximo. A gente sabe que na subida é retardado e na descida é acelerado. Então vou escrever isso aqui para você anotar. Na subida é retardado, né? Retardado. Sempre, né? Sempre. E na descida é acelerado. Acelerado. Ó. Acelerado. Por que na descida é acelerado? Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. Na subida é contrário à gravidade. E na descida é a favor da gravidade. Então, a água, quando ela sobe, ela está fazendo um movimento retardado. E quando ela desce, ela está fazendo um movimento acelerado. Mas por que eu tenho que saber disso, professor? Olha, simples. Se você não souber disso, você não faz a questão. Primeiro, velocidade instantânea. Aí, ó, eu vou traçar uma circunferência aqui, que encaixa aqui certinho. O centro da circunferência, direção radial, direção tangencial, para eu poder traçar aqui a velocidade instantânea. Professor, e o tamanho? Tamanho não me importa. Mas se eu sei que é acelerado,
eu sei que a aceleração instantânea coincide em direção e sentido com a velocidade instantânea. Tá vendo por que eu tenho que saber? Como é que a minha aulinha lá de cinemática ajuda também pra caramba? Então, ó, a aceleração tangencial aponta na mesma direção e sentido da velocidade instantânea. E não está fazendo curva? Isso tudo aqui é uma curva. Afinal de contas, a parábola, toda ela é curva. Então, tem aceleração centrípeta. Agora que vem o mais interessante. Quando eu somar essas duas, eu tenho a aceleração tangencial, ou total. Tá? Mas quem é a aceleração total? É o próprio G. Que barato, professor. Então, em qualquer ponto dessa trajetória, qualquer ponto, seja no retardado, seja no acelerado, quando eu fizer a soma dessas duas, vai dar sempre a gravidade? Sim. Foi o que eu disse. Em qualquer ponto aqui, vai estar única e exclusivamente sobre a ação da gravidade. Então, em qualquer ponto, essa aceleração centrípeta vai variar em tamanho, a tangencial em tamanho e sentido, né? Porque aqui ela vai ser no sentido contrário, que é retardado, né? Mas a velocidade vai estar para lá, a centrípeta para cá, e o G, que é a aceleração total, vai apontar para o centro da Terra. Então, todas as acelerações totais em qualquer ponto aqui vai dar sempre a mesma, sempre o G. Curioso, né? Bacana isso, né? Então, o módulo da aceleração, que se calcula dessa forma, raiz quadrada de AT ao quadrado mais AC ao quadrado, tem que dar G. Porque A igual a G. Legal? Viu como é que é fácil? Como é que é interessante? Gente, quando vai ficando bom, acaba, né? Acabou. Então, fica ligadinho, que esse é o vídeo de hoje, de segunda, né? Mas segunda, quarta, sexta, sempre sobem vídeos e toda quinta-feira às 19 horas nós temos a nossa live e agora nessa semana, né, nós vamos ter a live de trabalho e potência. Lembrando que live é exercício. Você tem que assistir a aula antes no canal de trabalho e potência para entrar afiadinho para a live. Quando você entra na live, aí você vai praticar aquilo que você estudou no canal, tá? Em trabalho e potência, tá ok? Então, olha, um abraço, adorei dar essa aula para vocês, tá? Um mini coraçãozinho, professor Rezende, RTK Concursos. Fui!